Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da Fé Elias Santos, com mais uma ministração de fé, de esperança, mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Amados, o nosso tema é o perigo da apostasia. O perigo da apostasia. O perigo da apostasia. Amém? Antes de entrarmos na mensagem, vamos orar, vamos falar com o nosso eterno, soberano Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para a tua igreja. Usa-me como canal, como instrumento, que eu diminua, que o Senhor cresça. Essa é a forma de linguagem, de expressão, que o Senhor já é grande, o Senhor já é. Não há grandeza maior do que o Senhor. Mas que o Senhor me use para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Me use para a tua igreja. Que a tua igreja entenda, compreenda a tua palavra, meu Deus. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amados, carta aos hebreus que havia se convertido, capítulo 6, verso 4 diz assim, capítulo 6, verso 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Deixa eu dar uma pausa aí nesse versículo 4. É impossível que aquele que um dia tomou água limpa, água pura, cristalina, que volte para a lama. É impossível um filho perder o seu DNA, perder a sua herança de filho. É impossível. O filho, ele pode cair, mas ele se levanta e ele não deixa de ser filho. O filho de Deus, ele não tem prazer nas trevas. O filho de Deus, ele não tem prazer nas coisas ruins. Aquele que não é filho, ele tem prazer na maldade, ele tem prazer na idolatria, ele tem prazer na feitiçaria, ele tem prazer na prostituição, ele tem prazer nas nojeiras do mundo, mas o filho de Deus não. Ele está no mundo, ele pode até cair, mas ele não fica prostrado como o filho pródigo, se levantou, não fica. Então é impossível que o filho deixe de ser filho. Olha aí. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, quem foram iluminados? A igreja, os filhos, escolhidos antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. Olha aí. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, ele volte a se lamear, ele volte a se afundar, a mergulhar no lamaçal do pecado. Não. Filho, nada pode, a luta, a dificuldade. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, olha o que aqui diz, Romanos capítulo 8, versículo 31, se eu não me engano. Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. 37. Mas em todas essas coisas, a igreja de Cristo é mais do que vencedora, por aquele que amou. Quem amou a igreja de Cristo? O dono, Cristo. Aí 38, porque estou certo, estou bem certo, em outras traduções, que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Nada pode separar um filho de um pai. Então a igreja de Cristo foi selada, foi escolhida antes da fundação do mundo, foi comprada lá na cruz, ponto. Então, é o que eu vou afirmar, que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Não vou deixar essa incógnita, né? Vou afirmar que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Tem muito traço aí parecido aí, dá pra gente, né? Então eu vou afirmar, né? Então, Hebreus capítulo 6, versículo 4 diz, porque é impossível que os que já uma vez foram filhos iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, né? É impossível eles caírem e ficar prostrados. Pode até cair, mas se levanta como filho pródigo. Não vai perder aquilo que seu pai lhe deu, a herança, porque Deus não é filho do homem, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele não toma o que ele deu, né? 5. E provaram a boa palavra. Olha, o filho provou a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõe ao vitupério. Então, o Filho de Deus, ele não fica caindo, se levantando, porque isso aí é o quê? É como se tivesse colocado Jesus na cruz novamente. É como os idólatras. Os idólatras, a morte de Jesus para eles não servia de nada, porque eles não adoram a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, né? Para eles a morte de Jesus, tanto faz como tanto fez. Para ele quem morreu foi Benedito, para ele o Deus dele é Benedito, é José, é Maria, né? Menos Jesus Cristo que morreu na cruz, né? Para nós, nosso Deus, nós adoramos a Jesus Cristo, que é Deus, que morreu na cruz ele nos escolheu antes da fundação do mundo, vem à terra, assume um corpo, morre na cruz, nos salva e ressuscita. Plano perfeito, tetelestai. Nós amamos a Jesus Cristo. Então, é impossível aquele que provou da boa palavra, o próprio Jesus diz, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. É impossível aquele que um dia esteve na luz e ir para as trevas. Porque fulano estava na congregação e agora está na lama, Ele sempre esteve na lama. Ele sempre foi filho da perdição, né? Versículo 7 diz, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles porque é lavrada, recebe a bênção de Deus. 8. Mas o que produz espinho, olha aí, traduzindo, o Filho de Deus, ele produz bom fruto. Meu avô sempre dizia, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então o Filho de Deus você conhece pelos frutos. Então se é uma árvore que não dá bons frutos, ela vai ser cortada, vai ser queimada, né? Porque os filhos de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, comprado lá na cruz, ele produz bom fruto. Porque eles tiveram um encontro verdadeiro com o Pai, eles se reconciliaram com o Pai. Eles são verdadeiramente filhos amados de Deus. Então ele segue
Cristo é nosso exemplo. Cristo, nós imitamos a Cristo. Cristo perdoou, nós perdoamos. Cristo, ele não amou, ele é o próprio amor. Então nós temos que amar, porque o nosso Deus é o amor. Nosso Deus é a luz, nosso Deus é a paz. Nós temos que ter paz porque nosso Deus é príncipe da paz. Ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz. 8. Mas a que produz espinho e abrolho é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim será queimada. A árvore que não dá fruto, como aquela figueira não deu fruto, Jesus cortou. Então, aquele que não dá fruto não é filho de Deus. Aquele que não ama não é filho de Deus. Aquele que não perdoa não é filho de Deus. Aquele que é idólatra, em vez de adorar a Deus, vai idolatrar imagens, não é filho de Deus. De forma alguma. Não precisa ser um estudioso, um bacharel em teologia, um homem eloquente para saber os filhos e quem é filho e quem não é. Você vê pelas atitudes da pessoa. A pessoa adora quem? A pessoa adora quem? Adora Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou? Não. Então não é filho dele. A pessoa ama? Não. Então quem não ama não é filho de Deus. Quem não perdoa não é. Quem pratica maldade, né? O filho, ele pode até um dia ter caído, mas quando ele se reconciliou com o pai, ele deixou de praticar isso, porque o encontro verdadeiro com o pai, com Cristo, o encontro verdadeiro, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava, aquele que fofocava, aquele que vivia com a cara nas nojeiras, nas novelas, prostituição, filha com pai, mãe com filho. Tudo isso aí, uma pessoa que tem prazer em assistindo isso aí, não é filho de Deus. O filho de Deus tem prazer em meditar na palavra de Deus, tem prazer no devocional, orar, ler a Bíblia, louvar. Aí você conhece quem é filho e quem não é, né? Então que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos abrindo os olhos, tirando as escamas dos olhos. Não adianta perder tempo, irmão, com aquele que não é filho. Ele zomba da gente, ele diz que não gosta de crente. Não adianta perder tempo. É dar pérola aos porcos. Você pode pegar um porco aí, limpar ele, dar um banho, botar perfume. Primeira oportunidade, ele corre para a lama. Então, filho das trevas, ele não tem. Jamais ele vai se adaptar com a luz. Jamais ele vai se adaptar tomando água cristalina, água pura. Ele vai tomar água podre. Ele vai se lamear porque é da natureza dele. Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Continua me usando para a tua igreja. Não estou pregando para bode, não estou pregando para cabrito, não estou pregando para joio, não estou pregando para as trevas, estou pregando para a tua igreja, teus filhos iluminados, a tua igreja escolhida desde a fundação do mundo e comprada lá na cruz. Tua igreja salva uma vez, salva para sempre. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Nunca se esqueça, Jeová Jireh te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.